Sabemos agora, após as Escrituras, que cada um dará conta de si mesmo a Deus, que o Pai não levará a iniquidade dos filhos, nem o Filho levará a iniquidade dos pais. E se recomenda que cada um examine-se a si mesmo e se ache fiel. O padrão de vista e lida desse amigo de Jó não lembrou da individualidade nem do universo de cada pessoa. Jó 4:8. Com o hálito de Deus perecem e com o assopro da sua ira se consomem. Eles conheciam o poder do hálito aniquilador de Deus. Sabiam que, até com o sopro dos seus lábios, Deus mataria o ímpio. Mas não enxergavam porque Jó ainda estava vivo, mesmo com nojo de sua própria saliva. Ninguém desafiaria tanto a morte por atos, quietudes ou palavras, sem que Deus mesmo fosse a sua razão de viver. O suspiro antes do pão. Jó 4:9. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leões se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Até os leões temem ao leão maior no momento de ferocidade. Até os dentinhos dos leãozinhos tremem de temores e se humilham. E quando o leão velho fica sem o alimento de sua vida, definha. E os filhos da leoa que escapam do seu colo, leite e lombos, logo se sentem perecer. Mas o homem, mesmo cheio de chagas, ainda replica a Deus. Queixas de um amigo de Jó. Jó 4:10-11. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Amados, a palavra de Deus é luz, espírito e vida, e é para ser pregada de sobre os telhados, colocada num velador ou numa cidade edificada sobre um monte, mesmo que Deus fale no interior da casa. Aquele que ofereceu todos os reinos do mundo e a glória dele a Jesus Cristo, não disse de quem os recebeu. O que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Jó 4:12. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Ora, Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e com ele prometeu dar sonhos verdadeiros e reais no cumprimento, com sono leve ou pesado, em arrebatamento do espírito ou dos sentidos, mas não espanta, maravilha, não apavora, dá esperança, fortalece os joelhos trementes e não esmaga a força da cana da perna quebrada. Jó 4:13-14. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne.
Amados, está escrito: assim como as obras da carne são manifestas, as intenções do ladrão e salteador são os seus vassalos e arautos. O mal fora transformado em espanto noturno, convocando as reações mais esquisitas da carne. Mas a palavra de Deus, mesmo que venha no tempo de humilhação e fome, levada para o matadouro, e em 4 dias de cova, certamente viverá, porque até os fios de cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jó 4:15. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E de maneira nenhuma seguirá a voz do estranho, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em Deus não há mudança nem sombras de variação. Quando não se discerne nem se identifica algo diante dos olhos, o homem encontra-se em trevas ou em deficiência ocular. Jó 4:16. E, calando-me, ouvi uma voz que dizia: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Coríntios 14, 10-12, 1 Timóteo 4, 1 e 2, Jó 4, 16. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Estas palavras não foram uma pergunta de quem quer saber. Ela tem no seu oculto ou no seu porventura uma crítica, uma zombaria, uma denúncia e uma diminuição ao que é ironicamente perguntado. A lógica ferida por estar diante de um falante rude, que torna-se numa lógica aparentemente posta diante dele para gerir um tropeço. Jó 4:17. Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Ora, Deus confia nos seus anjos e no homem, exatamente porque os conhece de todo. Porque o amor tudo crê, e Deus é amor. A loucura que, mesmo encontrada no homem, o homem fica vivo, por causa das misericórdias, do perdão e do amor. Quanto aos anjos, quando a loucura antes foi a queda e a morte. Loucura somente há nos anjos caídos. O anjo não caído é o mensageiro de Deus e palavra fiel que não volta vazia.
Jó 4:18. Quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Está escrito: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. E Jesus Cristo, interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Salmos 103, 13 e 14. Romanos 14, 17 e 18. Lucas 17, 20 a 22. Jó 4, 18 e 19. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disto se faça caso. O Senhor pergunta: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Jó 4, 20, Mateus 18, 12 a 14. Porventura não passa com eles a sua excelência? E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jó 4, 21, Mateus 10, 40 a 42, Apocalipse 14, 13. Morrem, mas sem sabedoria. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Êxodo 4, 11 e 12, Mateus 11, 25 a 30, Jó 4, 1 a 21. Os dias de Jó.